Isaías capítulo 40. Consolo e salvação para Israel. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e dizei-lhe em alta voz que a sua missão está completa e que a sua obra se cumpriu, que a sua iniquidade está expiada e ela recebeu da mão de Yahvé retribuição em dobro por todos os seus pecados. Há uma voz que clama, em meio à terra desértica, preparai o caminho para Yahvé. Na estepe, aplanai uma vereda para o nosso Deus. Seja entulhado todo o vale, todos os montes e colinas sejam aplanados. Eis que os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória de Yahvé, o Senhor, será revelada, e juntos todos a contemplarão, porquanto a boca de Yahvé o afirmou. Eis outra voz que ordena, clama ao que indago, que pois hei de clamar? E ouço a resposta, toda a carne é erva e toda a sua graça como a flor do campo. Seca-se a erva e murcha-se a flor, quando o vento de Yahvé sopra sobre elas. O povo não passa de relva frágil. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu que trazes boas novas a Sião, suba num alto monte. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz com fortes brados. Ergue-a, não tenhas receio e proclama às cidades de Judá. Eis aqui está o vosso Deus. Yahvé o Eterno vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A tua paga está guardada com ele, e diante dele segue o teu galardão. Como bom pastor, ele cuida do seu rebanho. Nos próprios braços ajunta os cordeirinhos e os conduz no colo. Guia com todo cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. O poder e a soberania de Yahvé. Ora, dizei-me, quem pôde medir as águas na concha da sua mão? Quem conseguiu avaliar a extensão dos céus a palmos, medir o pó da terra com o alqueire, ou calcular o peso da terra, ou ainda pesar as montanhas na balança e as colinas nos seus pratos? Quem teve acesso à mente do Espírito do Eterno, instruiu-lhe com seus conselhos? Quem teve a capacidade de lhe dar lições, ensinamentos e esclarecimentos? Quem o orientou a julgar com justiça? Quem lhe ministrou conhecimento e lhe indicou o caminho da sabedoria? Na verdade, todas as nações do mundo são como uma gota d'água num balde, como um grão de poeira na balança. O Eterno carrega as ilhas distantes como se fossem grãos de areia. Em toda a região do Líbano não há animais suficientes para realizar um sacrifício como Deus merece, nem mesmo árvores suficientes para queimar este holocausto. Diante da presença do Eterno, todas as nações juntas são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. Afinal, com quem Deus pode ser comparado? Com o que ele se parece? Ora, ele não é como uma imagem ou escultura feita por um artista, ou uma joia que um artesão funde e o ourives cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata. Também não se compara com o ídolo do pobre, que não pode comprar ouro ou prata, mas que adquire um pedaço de madeira nobre e procura um hábil marceneiro a fim de produzir uma imagem que não caia e fique firme no seu lugar. Porventura não sabeis? Não ouvistes? Não vos foi dito isso desde o princípio? Não entendestes desde a fundação da terra? Ele é o que está assentado em seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nela morar. Ele é o que reduz os príncipes a nada e torna inúteis os juízes da terra. Mal são plantados e semeados, e mal firmam raízes na terra. Ele sopra sobre eles, então secam e a tempestade os leva como se fossem palha. Diz o Santíssimo, com quem me comparareis? Com quem eu me assemelho? Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial, e a todas chama pelo nome. O seu poder é incalculável, inextinguível a sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Por que, pois, reclamas, ó Jacó, e por que te queixas, ó Israel?
O Eterno não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Não sabes, não ouviste que o Eterno Yahvé, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento incompreensível. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fatigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Isaías capítulo 41. Deus promete salvar Israel. Ilhas, calai-vos, escutai, renovem os povos as suas forças. Aproximem-se e então falem, cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem faz com que as nações se lhe submetam e que ele calque aos pés os reis e com a sua espada os transforme em pó e com o seu arco em palha que o vento arrebata? Persegue-os e passa adiante em segurança, por uma vereda que os seus pés jamais trilharam. Quem fez e agiu desta maneira? Quem chamou as gerações desde o princípio? Eu, Yahvé, que sou o primeiro e sou o mesmo com os últimos. As ilhas o viram e temeram. Os confins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ajudou o outro e disse ao seu companheiro: esforça-te. Assim, o artesão animou o ourives e o que alisa o martelo encorajou o que bate na bigorna. Ele diz sobre a peça soldada: está boa, e fixa o ídolo com prego para que não tombe nem se mova do lugar. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo, tu, a quem tirei dos confins da terra, chamei desde os seus cantos e te disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Por isso não temas, porque estou contigo. Não te assustes, porque sou teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Todos os que se revoltam contra ti serão humilhados e frustrados. Serão reduzidos a nada, e os que se colocam contra ti perecerão. Ainda que busques os que lutam contra ti, não os encontrarás. E os que guerreiam contigo serão reduzidos a nada e perecerão. Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te declaro: não temas, eu te ajudarei. Não temas, ó verme de Jacó, ó povozinho de Israel, pois eu mesmo te ajudarei. Proclama a Yahvé, o Senhor, o teu Redentor, o Santíssimo de Israel. Eis que farei de ti um novo e cortante debulhador, repleto de lâminas afiadas. Trilharás os montes e os moerás, reduzirás as colinas a palha. Tu os joeirarás e o vento levará o furacão os dispersará. Tu te regozijarás em Yahvé. No Santíssimo de Israel te gloriarás. Os pobres e os indigentes buscam água e não a encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede. Mas eu, o Eterno, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão seco em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipreste, o abeto e o pinheiro, para que todos observam, saibam, considerem juntos e compreendam que foi a mão de Yahvé que fez isso, e o Santo de Israel o criou. Apresentai a vossa causa, diz Yahvé. Apresentai as vossas razões, convoca o rei de Jacó. Trazei os vossos ídolos para que nos anunciem o que há de acontecer. Falai-nos dos eventos passados para que os consideremos e saibamos o fim deles. Ou mostrai-nos o que haverá de ocorrer no futuro. Anunciai-nos acontecimentos vindouros para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal para que temamos e fiquemos atônitos. Vós não sois nada, e o que fazeis é vão e inútil. Quem vos escolhe é abominável. Eis que despertei um homem, e do norte ele vem.
Desde o nascente anuncia a todos o meu nome. Pisa sobre magistrados e grandes líderes, como quem pisa sobre a argamassa, como o oleiro amassa o barro. Quem anunciou isto desde o princípio para que saibamos? Ou anteriormente para que digamos, ele estava certo? Não há quem proclame, nem quem manifeste, nem quem ouça as vossas palavras. Eu sou o que desde o princípio disse a Sião. Eis, vede o que está acontecendo. A Jerusalém, pois, eu darei um mensageiro de boas novas. Olho e não há ninguém entre eles, nenhum conselheiro que dê resposta quando indago. Vede, são todos uma ilusão, uma falsidade. As suas obras são vazias, as suas imagens de fundição apenas sopro e nulidade. Isaías, capítulo 42. Primeiro poema do servo de Deus. Eis o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem tenho toda alegria. Tenho nele o meu espírito, e ele fará justiça às nações. Não usará de gritos, nem clamará ou levantará a voz pelas ruas. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio que esfumaça. Em verdade e fidelidade implementará a justiça. Não se quebrará diante da fraqueza, nem se deixará abater até que estabeleça a justiça na terra. Em sua lei, até as mais longínquas e diminutas ilhas depositarão sua esperança. Assim diz Deus, Yahvé, que criou os céus e os desenrolou, e estendeu a terra e o que dela brota, que dá ao povo que nela habita o espírito, o fôlego da vida, a todos que por ela caminham. Eu, Yahvé, te convoquei em justiça, tomei-te pela mão e guardei-te. Eu te estabeleci mediador da aliança com o povo e luz para as nações, a fim de abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que habitam em trevas. Eu sou Yahvé, o Senhor, este é o meu nome. Não dividirei a minha glória com nenhum outro ser, tampouco entregarei o meu louvor às imagens esculpidas. Os primeiros grandes eventos já foram todos realizados, portanto eu vos anuncio novos e magníficos acontecimentos. Eis que eu vos dou a saber antes que ocorram. Cantai, pois, ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde a extremidade da terra. Vós que os navegais pelo mar, e tudo quanto nele há, vós, ilhas todas, e os vossos habitantes. O deserto e as suas cidades levantam a voz com os povoados habitados por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cimo dos montes. Declarem honra a Yahvé e anunciem a sua glória em todas as terras sobre o mar. O Eterno sairá como valente, homem poderoso, como guerreiro despertará o seu zelo. Com forte brado exclamará guerra e demonstrará toda a sua força contra os seus inimigos. Ora, por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas é chegada a hora em que gritarei como a parturiente, e ao mesmo tempo gemerei, e minha respiração será ofegante. Arrasarei as montanhas e as colinas e secarei toda a vegetação. Transformarei grandes rios em ilhas e secarei os açudes. Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram. Por veredas desconhecidas eu os guiarei. Tornarei as mais densas trevas em luz diante deles, e farei retos os lugares acidentados. Eis apenas algumas das transformações que realizarei. Eu jamais os desampararei. Cobertos de vergonha e humilhação, recuarão aqueles que confiam em ídolos, que dizem as suas imagens fundidas: vós sois os nossos deuses. A cegueira espiritual de Israel. Ó surdos, ouvi, e vós cegos, fixai os vossos olhos para que possais enxergar. Quem é cego senão o meu servo, ou surdo como o profeta que envio? Quem é cego como o meu amigo e cego como o servo de Yahvé? Tu viste muitos feitos e obras magníficas, mas não deste nenhuma atenção. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouves. Aprove a Yahvé por causa da sua justiça, tornar a Torá a lei grande e majestosa. Não obstante, este é um povo espoliado,
roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos como presa e ninguém há que os resgate. Por despojo e não há quem exclame: trazei de volta. Quem há entre vós que ouça isto? Quem prestará atenção e escutará deste momento em diante? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos assaltantes? Será que não foi Yahvé aquele contra quem pecamos, em cujos caminhos eles não queriam andar e a cuja Torá, lei, não desejavam obedecer? De tal maneira que o Eterno lançou sobre eles o seu furor, a violência da guerra. Ele ateou-lhes fogo ao redor, contudo nada conseguiram aprender desta lição. A repreensão os consumiu, mas mesmo assim não deram atenção à correção do Senhor.